Fala galera, tem vontade de começar um canal de cortes e não sabe por onde iniciar? Dá um confere aqui no primeiro link na descrição do vídeo e aprenda com a fera Peter Jordan no seu curso YouTube sem aparecer. O Fábio, nosso amigo lá dos Estados Unidos, ele pediu para falar sobre a rivalidade que existe entre o Hélio e o Carlos Gracie da família, né? E também sobre o Carson. Tá dizendo aqui, parece que ele faleceu, né, há pouco tempo em Chicago. Há pouco tempo não, bastante tempo, acho que uns 10 anos. 10 anos. A rivalidade do Hélio e o Carlos era o seguinte: o Carlos era o mentor do Hélio, o segundo pai do Hélio. O papai sempre adorou e os dois tinham uma simbiose, viu? É como se fosse uma coisa só. A rivalidade do Carlos e do Hélio não existia. Ah, não? Não tem nada disso, é conversa fiada. O que acontece é o seguinte: o Carlos Gracie era 11 anos mais velho que o meu pai, e quando a família mudou-se para o Rio de Janeiro, eventualmente o meu avô acabou sendo dispensado, porque ela pegou ele fazendo uma artimanha e falou: onde eu sento você não senta mais, onde eu durmo você não dorme mais. Entendi. Deu a dor no coroa. Então o tio Carlos passou a ser o segundo pai do meu pai. Entendi. Para quem ele sempre admirou, sempre ouviu os conselhos dele. Tanto que aos poucos os irmãos foram se desligando do tio Carlos e o papai foi o único que continuou com ele. Que continua. O Carlos Gracie sempre foi essa figura fundamental na vida do meu pai. Não só era o manager, mas o irmão mais velho, o orientador. Tinha o conceito da dieta Gracie, que o papai sempre seguiu isso a vida inteira. Eram sempre ligadíssimos um ao outro. Teve uma passagem muito significante, inclusive, que aconteceu uma vez, que o meu tio Carlos, conversando com meu pai, no apartamento que eles tinham, o Carlos Gracie era o filósofo da família Gracie, um cara que tinha umas passagens e umas histórias impressionantes, falava com a gente, sentava a molecada toda no tapete, conversava tudo que é tipo de assunto. Então, um troço realmente diferenciado. E ele perguntou, conversando com meu pai, entendeu? Ele falou: ô Hélio, eu acho que você está perdendo a fé em mim. Já eram coroas os dois, já, viu? Você está esquecendo que... Quem falou isso? O Carlos? O tio Carlos falou com meu pai. Acho que você está perdendo a fé em mim. O papai falou para ele, não, Carlos, não estou não. Isso no 7º andar do prédio lá de casa. Quer que eu pule pela janela agora? Fala para pular que eu pulo. O quê? Aí o Carlos falou assim: não pode deixar e tal. Para provar para ele que não tinha dúvida nenhuma quanto ao que ele falava. Ou seja, a amizade dos dois é um troço que não dá para explicar. O ser humano comum não entende o tipo de relacionamento que eles tinham. Entendi. Entendeu? É um troço diferenciado. O que Confiança, acontece, absoluto, respeito. Tudo, de amizade, o que você imaginar. Quando eu fui para os Estados Unidos, como disse a você, um primo meu foi primeiro, não conseguiu fazer nada, depois fui eu. Certo. Quando eu fui para os Estados Unidos, a minha vida inteira, adorei o tio Carlos, como fosse um segundo pai para mim. Era o cara que me ensinou tudo sobre a saúde, dieta Gracie. Eu faço esse livro em homenagem a ele. Mas eu nunca vi o tio Carlos dando uma aula de jiu-jitsu. Quem sempre ensinou jiu-jitsu, não só para mim, mas para como meus primos todos, foi o Hélio Gracie. Foi o meu pai. Então o que acontece? Eu cheguei nos Estados Unidos contando a história que eu vivi. A vida inteira, o Hélio Gracie, para mim, foi um cara que aperfeiçoou o jiu-jitsu. Claro. É um cara que com 90 anos de idade... E lá do outro nível. O papai com 90 anos de idade passava do lado do ringue, com 40, 50 pessoas treinando, falou: olha, aquele cara lá no fundo tá pegando o kimono errado, tinha que pegar assim, não pegar assim. O velhinho tá ligado o tempo todo. A vida, ele era o jiu-jitsu. Com 90 anos. Com 90 anos de idade, entendeu? Então, eu sempre contei essa história, porque para mim foi isso que eu vivi a vida inteira. Entendi. Entendeu? Muito bem. Quando o jiu-jitsu explodiu com o UFC, o Royce foi lá que deu aquele show de bola, houve aquela demanda de vontade, o pessoal queria aprender jiu-jitsu. Claro. Vamos, todo mundo agora quer aprender jiu-jitsu. E eu sou a única pessoa dando aula nos Estados Unidos, na minha academiazinha. Então começou a haver uma demanda muito grande, todo mundo no país que queria aprender, eu não dava conta, e começou a vir um monte de gente, Gracie e não Gracie, para os Estados Unidos. Claro. Claro, vamos explorar isso, não é porque não fazer. Tem uma demanda absurda. É uma demanda absurda, todo mundo querendo fazer. Então o que acontece? O pessoal com um pouco de ciúme, para se colocar próximo, no mesmo nível, começaram a dizer: não, primeira pessoa que aperfeiçoou o jiu-jitsu Gracie foi o Carlos Gracie. Ah, tá. Para ganhar em credibilidade. Exatamente. O tio Carlos foi realmente a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu na família Gracie. Sempre falei isso, que é verdade. Mas foi teu pai que pegou isso e transformou isso. O Carlos Gracie, quando eu disse a você, ele começou a sentir que a família estava carregando esse negócio na direção certa, passou a vida dele inteira dedicada à dieta Gracie. Exato. Que, na minha opinião,
é tão importante Claro. ou mais importante que o jiu-jitsu. Claro. Não adianta você conseguir estrangular todo mundo que você conhece e ter um ataque do coração aos 50 anos de idade, velho. Exato. Então, é um complementava o outro de uma maneira excepcional. Então, há uns primos meus que foram para lá também, começaram a querer fazer isso. Não, e começaram a puxar a brasa pro lado do tio Carlos, para dizer que ele tinha feito o cara E que é diminuir do Hélio. É mais um despeito de negócio de Hélio do que exatamente. qualquer outra coisa. Então, a situação do... Nunca teve essa disputa entre um e o outro. Sempre houve um Entre eles respeito não, é mais o pessoal que veio gerava atrás essa briga para poder- ter mais mais posicionamento, credibilidade. exatamente. Pra ficar Entendi. Next to kin, diz o americano. Para ficar mais próximo. como Next chama? to kin Ah. é a pessoa que está mais próximo do cara. Se você é meu filho, Entendi. você tem um relacionamento com o jiu diferente do cara que não é. Entendi. Então eles querem... Não, Eu estava mais próximo. Exatamente. Eu sei posso- mais, exatamente. É. Foi mais uma parte comercial do que qualquer outra coisa. Exatamente. Vão falar o que quiser, não vou poder calar a boca de todo mundo, mas a verdade A verdade é essa. Entendeu? Que fique claro. Que fique bem claro. Tá.